Amada Imortal, Volume 1, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 25. De alguma maneira, consegui manter o ritmo diário da minha nova vida. As tarefas me davam propósito e estrutura. Eu sabia onde tinha que estar e o que deveria estar fazendo a qualquer momento do dia. Consegui executar minhas tarefas sem precisar pensar muito. Varrendo folhas das varandas, limpando o fogão, recolhendo lenha, semeando centeio no jardim da cozinha. Eu me movia mecanicamente, e as pessoas estavam mais gentis do que o habitual comigo, menos Nell e Rain, que me evitavam. Minha mãe tinha sido vendida 3 vezes antes do meu pai comprá-la. Disse Bryn um dia enquanto estávamos batendo os tapetes do lado de fora. Nós duas estávamos com cachecóis sobre nossas bocas. A poeira fina e leve cobria o ar ao nosso redor. A voz dela estava abafada, mas eu podia ouvir. Eles tiraram dela outros filhos, que não eram imortais. Alguns ela nunca encontrou, e um ela encontrou só quando estava bem velho e prestes a morrer. Absorvi a história. Mas agora ela está satisfeita. Prosseguiu Bryn, olhando ao longe. Ainda apaixonada pelo meu pai, adorando tudo que faz, amando muito todos nós. Ela realmente gosta de ser imortal. Todo mundo tinha histórias, tanto horríveis quanto belas. Cada uma delas era exposta, examinada, contada e guardada. Eram coisas que tinham acontecido. Não estavam acontecendo agora. Enquanto meu cérebro começava a absorver todos esses conceitos significativos, minha vida diária teve alguns contratempos. Esqueci de tirar as colchas e cobertores molhados das máquinas de lavar e colocar nas secadoras. Então eles ficaram mofados. Tive que lavar aquelas porcarias 3 vezes mais, porque o detergente caro e ecológico que River comprava limpava muito mal. A invenção do alvejante foi um grande passo para a humanidade, sabe? Teria funcionado imediatamente. Era um alívio tão grande ficar irritada e xingar por causa disso em vez de me contorcer de infelicidade por causa de outra coisa. No dia seguinte, eu estava em uma das despensas, enfiada até os joelhos em jarros de vidro, arrumando, tirando o pó e tentando me concentrar em estar no presente, pois, como todos nós vimos, viver no passado era um maldito pesadelo. Por uma fresta na porta da despensa, vi Rain e Nell, ambos lavando o lustre de ferro que ficava pendurado em cima da mesa de jantar. Nell disse alguma coisa, e a lateral da boca de Rain tremeu em um meio sorriso. A tensão anterior entre eles parecia esquecida, perdoada. Isso fez meu coração arder. Comemos nabo por 3 jantares seguidos. A maldita galinha bicou minha mão de novo, fazendo sair sangue. Quase a estrangulei. Solis me pediu gentilmente que tentasse ter visões de novo. Achei que ele seguia a linha de pensamento que mandava a gente subir de novo naquele cavalo. Sendo eu seguidora da linha do pensamento, claro que não. Eu disse que não. Ele me deu tarefas extras. Depois do incidente do chão sujo com Nell, ela me evitou, mas de uma maneira habilidosa. Duvido que mais alguém tenha notado, mas ela fazia coisas pequenas. Os bolsos do meu casaco apareciam cheios de terra, minhas botas encharcadas, minha comida coberta de sal. Eu não havia fazer nada disso, e algumas das coisas devem ter sido tão difíceis de fazer que ela devia ter usado Magic. Mas eu sabia que era ela. Seu sorrisinho superior e o olhar astuto diziam isso. Eu queria esganar tanto ela quanto a galinha, juntas, talvez bater nela com a galinha. Meu sono era pesado e sem sonho, graças ao chá noturno de River. Uma noite, eu estava dormindo pesado e alguém agarrou meu ombro e me sacudiu com força. Acordei imediatamente, me sentei e abri a boca para gritar, mas Rain disse: "Quieta, não vai acordar mais ninguém." Segurei a mão dele com as minhas duas e tentei mordê-la. "Pare com isso!" disse ele, parecendo irritado e, quem sabe, digamos, cheio de sede de sangue pela euforia da batalha.
Olhei dele para a porta e me dei conta de que esqueci completamente de fazer o feitiço de trancá-la. Era a segunda ou terceira vez que eu esquecia. Eu era uma idiota. Afastei a mão dele e me encolhi, pensando nos feitiços malignos no meu quarto, na minha lembrança do invasor do norte, na sensação de alguém estar atrás de mim, de alguém me odiar. Mas então pensei que, se ele quisesse me machucar, teria feito isso enquanto eu ainda estava dormindo e nem precisaria me acordar. O que você quer? Falei, tentando parecer forte e zangada. Você foi designada para separar o feno dos cavalos. A voz dele estava baixa. Fiquei olhando para ele. E daí? Você não executou sua tarefa. Disse Rain. A porta do meu quarto ainda estava aberta. Será que eu conseguiria passar correndo por ele e sair pela porta se eu precisasse? Provavelmente não. Que diabos ele estava fazendo? Acho que esqueci. Falei. Solis me atribuiu tarefas extras. Farei de manhã. Você devia ter feito isso depois do jantar. Insistiu ele. Certo, senhor monitor de tarefas. Eu já estava mesmo zangada, e isso conseguia superar qualquer sensação de medo. Farei amanhã. Saia, Você vai fazer agora. murmurou ele. Tenho que alimentar e limpar os cavalos ao amanhecer, e o feno tem que estar lá embaixo, esperando. Não vou separar o feno e fazer o seu trabalho e o meu. Levante-se agora e faça. Ele não podia estar falando sério. Depois de tudo pelo que passei, ele estava me incomodando no meio da noite por causa de uma tarefa. Tinha entrado no meu quarto por causa disso. Murmurei alguma coisa que começava com fó e terminava com C. Os olhos dele flamejaram e ele ficou ali parado, as mãos fechadas em punho. Levante-se agora. Qual é o seu problema? Falei. Saia daqui, farei amanhã. Você tem que tirar leite das vacas ao amanhecer. Vai levantar uma hora antes para separar o feno? Olhei para ele com ódio. Para o inferno com o feno! Separe você, o maldito feno! Agora saia do meu quarto, babaca! Ele não olhava para mim e nem falava comigo havia mais de uma semana. E agora estava no meu quarto, gritando no meio da noite. Esse cara tinha surtado completamente. Para minha total perplexidade, ele segurou em um dos meus tornozelos para me puxar da cama. Eu naturalmente o chutei com força com o outro pé, acertando-o bem no meio do peito largo e duro como pedra, e fazendo-o cambalear para trás e cair contra meu pequeno guarda-roupa. Que diabos está acontecendo aqui? Nossas cabeças se viraram e vimos River parada na porta, amarrando o cinto do roupão vermelho de flanela. A cena de repente pareceu ridícula. Ela não separou o feno dos cavalos. Disse Rain, tentando controlar a raiva. Não quero ter que fazer o trabalho dela amanhã de manhã. Eu estava tentando fazer com que ela fizesse agora. River olhou para ele atônita, e foi naquele momento que o cérebro de Rain registrou o que ele estava fazendo. Ele estava tentando literalmente me arrastar da cama para fazer uma tarefa. Era provavelmente a coisa mais estranha e singular que ele já tinha feito em River's Edge. Ele olhou para o chão, parecendo surpreso por estar ali. Só balancei minha cabeça para o River, esticando as mãos com as palmas para cima. Eu não tinha explicação. River olhou para mim. Eu tinha que separar o feno dos cavalos. Admiti. Solis me passou como tarefa extra. Eu esqueci. Achei que pudesse fazer amanhã. Mas Rain teve um derrame e pareceu lógico para ele vir me arrastar para fora da cama, no meio da noite, no meu quarto, que é um ambiente particular. O músculo da bochecha de Rain se retesou e o rosto dele ficou vermelho. River olhou para ele, uma ruga entre as sobrancelhas, como se houvesse ali um enigma que ela estivesse tentando resolver. Você o chutou? Perguntou-me ela. Ele estava tentando me arrastar da cama. Respondi. Ela se recusou a se levantar. Disse Rain. Você o chamou de babaca? Ela parecia mais confusa do que qualquer outra coisa. Rain estava praticamente tendo uma síncope. Bem, ele estava sendo um babaca. Falei simplesmente. Hum. River olhou de mim para Rain, depois de novo para mim.
Então ela concordou, como se tivesse tomado uma decisão. Vocês dois vão agora separar o feno dos cavalos, disse ela em um tom que não toleraria nenhum protesto. Eu? Perguntou Rain, incrédulo. Parece ser muito importante para você, disse River solenemente. Agora? Falei. Agora, respondeu-me ela. Abri a boca para argumentar, mas ela só olhou para mim com firmeza até eu fechá-la. Totalmente. Ela nos deu uma última olhada, balançou a cabeça e foi embora pelo corredor. Olhei para Rain com raiva e repulsa, todo o medo tendo desaparecido. Ele saiu do meu quarto enquanto eu saía da cama e pegava a calça jeans do dia anterior e alguns suéteres de uma cadeira. É claro que estava fazendo um frio de congelar aquela hora da noite. Isso não fazia sentido algum. Falei palavrões no caminho todo até o celeiro, inalando o ar gélido que queimava meu nariz e minha boca, andando rápido como se a noite estivesse cheia de fantasmas que pudessem esticar a mão, me pegar e me puxar para as sombras deles. Dentro do prédio, o ar estava repleto dos cheiros quentes dos cavalos e do feno. Cheiros que nunca esquecemos depois de conhecê-los. A iluminação suave noturna estava ligada, e tive que fazer uma pausa de um segundo no escuro para me controlar. Ai! Gritei, quando uma forma escura caiu pesadamente no chão à minha frente, arranhando meu rosto. Dei um passo para trás, com a mão na bochecha, meu cérebro registrando febrilmente que tinha sido um fardo de feno, de 60 quilos. Uma silhueta apareceu no palheiro lá em cima. Você tentou me matar! Falei, estupefata, sentindo o calor grudento do sangue na minha bochecha. Era isso, então? Ele tinha me levado ali para fora para... Não tentei. Disse Rain. Eu não sabia que você estava aí. Uma pausa. Você está ferida. Você tentou me matar! Não seria a coisa mais absurda a acontecer recentemente. É claro que não tentei matar você. Disse ele com irritação. Eu não tinha ideia de que você estava aí. Tinha certeza de que você ia enrolar por mais uns 20 minutos. Vou repetir, machuquei você, sim ou não? Sim! Gritei. Você jogou aquela coisa bem em cima de mim. Se estivesse em cima de você, você não estaria aí parada me censurando. Comentou ele. Aquele era o celeiro menor, onde os 6 cavalos de River viviam. O cortador de grama e algumas outras ferramentas e suprimentos de jardinagem ficavam em um canto. Os fardos de feno eram colocados no andar de cima por um guincho no lado de fora do prédio. E depois a pessoa responsável por separar o feno jogava os fardos no corredor entre as baías. Normalmente, os fardos se desfaziam ao cair, deixando o feno mais solto e mais fácil de ser colocado com uma forquilha nos alimentadores. Cavalos bufavam baixinho no silêncio escuro quando passei batendo os pés pelas baías deles, em direção aos degraus na extremidade do celeiro. Alguns estavam dormindo, então bati menos os pés. Subi com relutância para o mezanino onde Rain estava esperando, com uma pequena lanterna, a pilha pendurada em um prego perto de si. Já joguei 3 fardos lá para baixo. Você pode jogar o resto. Ele parecia alto e poderoso à meia luz, e sua voz ainda soava zangada. Eu não queria chegar perto dele, mas era insuportável ser tão covarde. Então andei para frente como se ele não fosse ninguém. Ele e eu irritamos um ao outro desde o momento em que nos conhecemos, e o fato de que ele era meu ideal de homem perfeito só me irritava ainda mais. E eu, de repente, tinha parecido familiar para ele. Com meu cabelo claro? Como? Por quê? Corajosamente, tentando canalizar a Mulher Maravilha, tirei meu casaco e meu suéter e os joguei sobre a pilha de fardos. Eu ainda estava usando a blusa de manga comprida, um suéter e, é claro, um cachecol em volta do pescoço. Desde que ouvi os pensamentos de alguém durante a meditação, sobre alguém beijar o pescoço de alguém, tive pensamentos perigosos sobre Rain beijando o meu, sempre que não estava furiosa ou sentindo nojo dele. O ar ali em cima estava quente e doce, quase a ponto de enjoar.
graças ao cheiro do feno do tipo mais aromático. A poeira vindo dele fez cócegas no meu nariz e passei minha mão sobre ele. Tudo bem, falei brevemente. Desça e comece a colocar nos alimentadores. Era divertido dar ordens a ele. Eu queria fazer isso mais vezes. Ele respirou fundo como se fosse começar a discutir comigo. Depois virou a lanterna de modo que ela iluminasse direto meu rosto. Ele franziu a testa e pegou meu queixo na mão para virar minha bochecha para a luz. Eu me afastei com seu toque, mas ele segurou meu queixo com firmeza. Fiz isso com um fardo? Perguntou ele. Não. Fui atacada por um fardo fugitivo que estava esperando lá fora. Falei com deboche, me afastando dele e me concentrando no trabalho que eu tinha que fazer, agora. Sem dúvida, Rain tinha erguido os fardos de 60 quilos com o dedo mindinho e os tinha arremessado com facilidade. Mas nem todos nós éramos aberrações da natureza cobertas de músculos. Eu peço desculpas, Disse ele bruscamente. eu realmente não sabia que você estava lá. Não tentaria deliberadamente atingir você com um fardo. Hesitou, Provavelmente. admitiu ele. Fui pega de surpresa pelo pedido de desculpas dele e dei de ombros. Minha bochecha estava ardendo, mas não estava pingando sangue. Tudo bem, então tenho que lançar mais 3 fardos lá para baixo? Você quer ir lavar isso? Disse ele, fazendo parecer que ter que estar preocupado era uma coisa muito irritante. Ah, como se você se importasse. Você não me suporta, nem consegue olhar para mim. Não, quero fazer isso e voltar para a cama. Eu me inclinei, fechei os dedos ao redor do barbante fino que prendia o fardo e tentei empurrá-lo em direção à beirada do mezanino. Consegui fazê-lo deslizar uns 3 centímetros, menos do que 3. O fardo pesava mais do que eu. Rain não tinha se movido, e olhei para a frente, odiando-o por me ver fazer esforço. O que foi? Olhei para ele com raiva. Ele olhou para baixo e fez um gesto breve em direção à própria bochecha, como se quisesse de novo pedir desculpas. Olhei para ele com mais raiva. O cheiro do feno e dos cavalos, o silêncio do celeiro, tudo aquilo me fazia lembrar demais do passado. Eu odiava estar ali. Esqueça. Tenho certeza de que o corte só aumenta o meu charme de menina levada. Agora será que você pode sair do meu caminho, seu grande imbecil? Eu me inclinei sobre o fardo de novo, pronta para dar um empurrão. Os olhos dele, escurecidos pela luz fraca até estarem da cor de uísque, se apertaram. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele esticou um pé e me empurrou devagar para me tirar o equilíbrio. Caí desajeitadamente sobre meu traseiro, a boca aberta de estupefação. Qual diabos é o seu problema? Fiquei olhando para ele de onde eu estava caída, e me ocorreu que talvez eu devesse sentir medo, afinal. Eu não quero você aqui. Disse ele, parecendo zangado, perturbado e confuso. Ele se virou para me olhar com raiva. Por que você teve que vir para cá? Eu nem sabia o que dizer. Ele não era o único imortal que precisava de reabilitação. Quis saber, não pela primeira vez, de que ele precisava se reabilitar. Ele se inclinou como se fosse me ajudar a levantar. Então me encolhi e estiquei uma mão para afastá-lo. Movendo-se com rapidez e objetividade, ele pegou minha mão e a empurrou para baixo, vindo logo atrás e, enquanto eu inspirava em choque, ele me apertou contra o feno, seu corpo por cima do meu, e me beijou. Não consegui reagir, não consegui pensar. Eu tinha tido 1000 fantasias sobre tê-lo à minha mercê. Tinha desejado-o desde o primeiro momento em que o vi, mas nunca, nunca tinha esperado realmente estar com ele. Agora ele estava me beijando. Não de uma maneira assustadora, não com hostilidade, mas com uma intenção calorosa e sedutora. E um palheiro, no celeiro, no meio da noite. Essa cena foi patrocinada por Mas que merda é essa? Ele se afastou. Os olhos brilhando encararam meu rosto estupefato. Seu cabelo louro escuro caía na testa e as maçãs do rosto estavam ruborizadas. Naquele momento, deixando de lado todas as minhas neuroses histéricas,
Ele estava mais lindo do que eu acreditava que qualquer homem pudesse ser, e eu estava completamente sóbria. Olhei para ele, percebendo o quanto ele estava ofegante, os lábios corados. Devagar, como se me dando tempo para protestar, ele beijou minha bochecha arranhada, fazendo-a arder. Continuei olhando para ele, atônita com a situação, com a percepção humilhante de que, apesar de tudo, eu realmente o queria, mais do que jamais quis alguém em toda a minha longa vida. Pegando uma mecha do meu cabelo na mão fechada, ele segurou minha cabeça e se inclinou de novo. Me beije, Disse ele, olhando para minha boca. me beije. Meus nervos começaram a despertar, subindo dos meus pés até meu peito, meus braços e meu rosto. Ele baixou a cabeça de novo, a boca firme sobre a minha, e devagar, enquanto o absurdo de tudo aquilo penetrava meu cérebro, comecei a retribuir o beijo. Fazia meses que eu não beijava ninguém, e eu mal me lembrava daquele cara do galpão em Londres. Não conseguia me lembrar da última vez que estive completamente desperta e sóbria, beijando alguém de propósito. Eu realmente não conseguia me lembrar. Anos, décadas, era delicioso. Eu não conseguia acreditar que era Rain. Rain, com tudo entre nós. Minha respiração se acelerou. Rain enfiou a perna entre meus joelhos e senti ele todo pressionado contra meu corpo. Um peso quente que dava uma sensação completamente nova e singular. A outra mão dele foi até minha cintura e deslizou pela lateral por baixo do meu suéter, como se medindo o tamanho da minha caixa torácica. Ele se afastou um segundo, olhou nos meus olhos e depois nossos lábios se encontraram de comum acordo. Meus braços ao redor do pescoço dele, uma perna enroscada na dele. A sensação era incrivelmente boa. O peso dele, o cheiro da pele dele, a sensação do cabelo dele nos meus dedos, os lábios dele nos meus. Nossa respiração sincronizada. Era a sensação mais espantosamente deliciosa que eu experimentava em nem sei quanto tempo. Senti uma pontada intensa de felicidade explodir no meu peito e me apertei mais contra ele, percebendo como nossos corpos se encaixavam. Meus dedos alcançaram o ponto onde começavam os botões da camisa dele, na pele macia e bronzeada do peito. A pele dele parecia estar em chamas. Ah, se você fosse meu. Fechei bem os olhos e parei de pensar. Simplesmente deixei as coisas acontecerem e me senti eletrizada e eufórica e quase, sim, eu estava feliz. Ele tirou os lábios dos meus e os moveu para beijar meu pescoço, debaixo do queixo. Você é linda. Murmurou ele enquanto minha cabeça girava. Você é linda. Olhei nos seus olhos dourados, tinham cor de sherets. Você não gosta de mim, Gosto demais de você. disse ele com a voz rouca. Quero você demais. Tentei ficar longe. Ele beijou meus lábios de novo enquanto essas palavras rodopiavam em meu cérebro perplexo. Aqueles momentos estavam apagando todas as lembranças que já tive de qualquer outra pessoa. 400 anos de rostos e beijos. Tudo dava uma sensação de novidade e importância impressionantes, como se eu fosse mesmo um adolescente de novo. Ele era tudo o que eu queria, tudo o que eu sempre quis, tudo o que eu sempre poderia querer. Minha ideia do melhor homem possível, o único homem com quem eu queria estar. E, enquanto eu observava o som da nossa respiração acelerada no silêncio do celeiro, minha boca meio encurvada no sorriso, vi o reconhecimento frio cruzar o rosto dele. O vi entrar nos seus olhos e extinguir a chama que havia lá. Não, não. Ele piscou, como se acordando de um sonho. E um medo cruel pressionou meu peito e se enroscou no meu estômago. Ele olhou para as mechas do meu cabelo, ainda enroscadas nos dedos dele, e olhou nos meus olhos como se me visse pela primeira vez. Meus braços se contraíram ao redor dele ao mesmo tempo que seus olhos se arregalaram, e ele se afastou de mim. Não, 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 volte, volte. Seus olhos, seu cabelo. Você cresceu. Parecendo chocado, ele ficou de pé rápido, batendo a cabeça com força no teto baixo e inclinado do mezanino.
Ele cuspiu uma palavra que não reconheci, mas que era sem dúvida alguma tradução da palavra merda. Sim, é claro, falei. Engoli em seco, meus braços doloridos e vazios, o corpo já frio onde ele tinha deixado de me tocar. Você é. Disse ele, quase para si mesmo. Ele parecia horrorizado, perplexo, enquanto me olhava com a mão sobre a boca cruel e linda. E naquele momento, com a pequena lanterna mostrando os contornos dele, com os cheiros do celeiro e dos cavalos, na noite escura e fria, tive uma revelação terrível. Fiquei paralisada, uma lembrança percorrendo meu cérebro, depois outra. Ah, meu Deus! Ah, minha nossa! Ah, não! Ele parecia assombrado, desesperado. Você é da casa de Ufo. A voz dele saiu num sussurro. Meu coração deu um salto no meu peito e minha respiração ficou presa na garganta. Esse cabelo, esses olhos, o seu poder. Você é uma sobrevivente da casa de Ufo. A única sobrevivente. Minha garganta se fechou. Meus olhos estavam presos aos dele, e o sangue parecia abandonar meu rosto. Eu não conseguia respirar. Tudo ao meu redor desapareceu, exceto o rosto dele, perfilado pela lanterna. E você é o invasor do inverno. Minha voz saiu rouca e baixa, quase inaudível. O açougueiro do inverno. Rain cambaleou para trás, esticando uma das mãos para se apoiar antes que caísse pela extremidade do palheiro. Ele estava verde e enjoado, mesmo sob a luz pálida, e ouvi-o respirando com dificuldade. Eu o tinha beijado. Eu o tinha beijado. Você não tem 267 anos. Falei lentamente. É mais velho do que eu. Tem uns 500 anos? 600? Você vinha do norte, de tempos em tempos, durante o inverno, e invadia. Você matava vilarejos inteiros. Estuprou meus vizinhos. Você quase me estuprou. Quase matou meu filho. Você roubava cavalos e vacas e qualquer coisa de valor. Deixou as pessoas sem nada, pessoas que morreram de fome, os que você não matou imediatamente. Tudo em mim estava berrando, gritando, tendo um ataque histérico. Mas minha voz saiu mesmo assim, e alguma parte da minha cabeça não parava de juntar as peças, fragmentos de lembranças, trechos de boatos, imagens, sons e cheiros. O celeiro pareceu se encher com a escuridão das minhas lembranças. Eu me sentei, chegando mais para trás, para perto dos fardos de feno. Você não é holandês. Dei uma risada curta. Você é islandês, e viking, e mongol. Sofri nas suas mãos pelo menos 4 vezes, em Noruega, Svipujoi e na Islândia. Finalmente escapei de você, quando me mudei para Hesse em 1627. Mesmo lá eu ouvia as histórias de horror sobre o que vocês faziam no norte. Rain parecia não estar me vendo, e nem as coisas ao nosso redor. E então me senti muito poderosa e com uma certeza fria, e fiquei de pé, encarando-o. Nesse momento, estou imaginando você com seu rosto pintado, branco, preto e azul. Ele fez um barulho de engasgo. Parecia doente. Era você, não era? Que matou minha família inteira. Você, quem destruiu o vilarejo do meu pai. Foi sua horda que destruiu a casa em Tarkusale. Você que então foi para o oeste, para a Islândia. Ele ergueu a cabeça, os olhos selvagens. Sua mãe esfolou meu irmão vivo. Seu irmão cortou a cabeça dele. Eu estava no corredor. Vi tudo. Então quem foi que matou todo mundo? Que cortou a cabeça do meu irmãozinho? Minha voz ia aumentando de volume junto com minha revolta. Meu pai. A frase saiu num sussurro. Onde está seu pai agora? Eu sentia como se pudesse abrir a mão e jogar uma bola de fogo nele. Eu me sentia como uma bruxa assustadora e poderosa, pronta para fazer justiça. Morto. Ele tentou usar o taraxim da sua mãe, o amuleto. Ele não era forte o bastante. O feitiço deu errado e ele foi consumido por uma tempestade de fogo e relâmpagos. Não sobrou nada além de cinzas.
Meus 2 irmãos mais velhos, 7 dos homens dele, viraram cinzas. E você? Por que você não virou cinzas? Rain balançou a cabeça. Não sei. O fogo fez isso. Ele abriu a camisa de flanela e baixou a gola da camiseta. Lá, na pele macia e dourada do peito, havia uma queimadura, idêntica à minha.